Ora, uma boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Livremente. Vamos só esperar um pouco para que as pessoas possam ser notificadas. Estamos a dizer aos teus seguidores que começaste um vídeo em direto. O nosso programa Livremente hoje é o episódio número 21. Olá, boa noite Pipa, olá Maria, olá Helena. Este nosso episódio de hoje é um episódio que vamos falar sobre uma experiência única que tive a oportunidade de participar e que tenho todo o gosto em partilhar algumas das experiências que aprendi em termos de histórias de vida, de exemplos, que acabam por servir um pouco de representação metafórica daquilo que cada um de nós pode usar para a sua própria vida e que também corrobora muito daquilo que a ciência demonstra como atitude para lidar com a realidade que enfrentamos. Boa noite, Bia, boa noite, António, boa noite, Roger, boa noite, Luísa. Este nosso Livremente de hoje, eu vou fazer uma experiência que é no link da bio. Se vocês também quiserem participar em conversa, só com um som ou imagem, como quiserem, eu vou estar também no Google Meet, com a ligação que está no link da bio, para, mantendo o Instagram, possam também ter acesso ao evento no Google Meet, que assim conseguimos também conversar e não apenas ler tudo só por escrito. É apenas uma experiência no episódio de hoje. Este Livremente e este programa Livremente que nós fazemos já há 21 semanas é um programa que tem dois objetivos. Um primeiro, que é nós aumentarmos o sentido de responsabilidade individual da maior parte das pessoas, e o segundo, reduzirmos uma perspectiva de vitimização sobre as nossas experiências. Com isto, portanto, se este tema e o tema de hoje em particular é um tema que vos agrada, partilhem marquem nos vossos comentários, partilhem a informação com alguém da vossa rede que vocês acham que podem beneficiar desta nossa sessão de hoje. E portanto, confirmem também se me estão a ver bem, se me estão a ouvir bem, porque é com gosto que hoje vamos falar um bocadinho sobre Arnold Schwarzenegger e aquilo que foi um pouco a sua experiência de vida para chegar onde chegou. Eu vou ligar aqui também. Ok. E portanto, quero também agradecer ao nosso patrocinador, neste caso, que é a M-Saúde, por estar a apoiar estas nossas iniciativas desde o início. E podem colocar perguntas, fazer questões, comentários, para que isto possa ser o mais interativo possível. Ora então, Arnold Schwarzenegger. Isto foi um evento que eu tive a oportunidade de participar em 2019, em Birmingham, no final do ano, em que, nessa altura, eu soube que ia haver um evento de homenagem à carreira de Arnold Schwarzenegger, e era um jantar com música ao vivo, com os adereços dos vários filmes que ele fez. É alguém que nós, basicamente, alguém com a minha idade, que foi crescendo um pouco com estas figuras no cinema e na televisão, com a figura do herói, daquela jornada do herói, de alguém que quase que faz das fraquezas forças e consegue, através da resiliência, face ao perigo, face aos problemas, enfrentar os medos e ir com o medo mesmo para ultrapassar as situações. O Arnold Schwarzenegger é alguém que tem uma história de vida muito desafiante e realmente é como ele próprio diz, se a história dele fosse quase que daria um filme, porque realmente é uma história complicada, difícil, de muita resiliência e de muita luta contra a adversidade. E por isso é que depois acabamos por dar valor, e não é por acaso que também eles acabam por escolher aqueles vários papéis que foram fazendo ao longo do tempo. Olá João, olá Dani, olá Maria, olá Eva. Só ver aqui se temos alguém com perguntas até agora. Boa noite. E portanto, o Arnold Schwarzenegger foi alguém que nasceu em Graz, numa cidade, numa terra na Áustria. O pai era um polícia,
um polícia que tinha alguma simpatia pelo nazismo, e com essa experiência de vida ele acabou por ter um pai autoritário que foi criando uma relação com o mundo muito dominada por essa postura do pai, até que depois começou também a querer ganhar músculo por causa dessa postura do pai para com ele. Um grande amigo dele era o irmão, que era o Meinhard, e o Meinhard era alguém que era quase que o irmão mais velho, que servia de proteção, de ombro amigo, e o irmão dele também morreu num acidente de automóvel, ainda ele era adolescente. E portanto ele ficou muito desamparado nessa altura, começou a perceber que o treinar era um escape para a sua vida, em termos de motivação, de lidar com os seus stresses e os seus problemas. Entretanto, ele começou cada vez mais a dedicar-se ao ginásio, começou a ver revistas de musculação, de culturismo, começou portanto, a cortar esses pósteres, a pôr os pósteres pela casa, e com isso ele basicamente na adolescência tinha o quarto cheio de pósteres, e a mãe chegou a levá-lo ao médico para achar que na altura era o estigma da musculação, que estava muito associado à homossexualidade. Entretanto, a mãe levou ao médico por causa disso, e o médico disse: não, deixe-o ficar, porque isto é o sentido da vida que ele encontra neste desporto, nesta atividade. O pai depois e algumas pessoas à volta dele disseram: mas quer dizer, queres ser campeão de culturismo, queres te dedicar a esse desporto? Quer dizer, o desporto aqui na Áustria é futebol, não é? Não é esse tipo de desporto quase que à americana, não é? Portanto, isso não faz sentido nenhum. Com isso, entretanto, ele contou essa história que, entretanto, na semana seguinte a ter ido ao médico, ele anda lá como uma vizinha, tipo a começarem ali a ser namorados. Entretanto, eles fogem para o meio do bosque e nessa fuga arranjam uma tenda, começam a namorar dentro da tenda, e a mãe apanha-os na tenda, abre o zip da tenda e já estão eles lá meios entretidos no seu momento, e a mãe apanha-os e diz: meu Deus, que é isso? O que é que se passa aqui? E ele: oh mãe, eu não te entendo, a semana passada levaste-me ao médico, agora estou a namorar e tens esta atitude. E, portanto, tem este tipo de experiências no seu desenvolvimento. Com isso, depois vai para a tropa. Quando chega à tropa, perguntam-lhe o que é que tu queres fazer cá dentro, no meio militar. E ele, entretanto, quer ir para os tanques de guerra. E, portanto, ele entra lá no pelotão com os tanques. Até que depois há uma noite que lá com os vários pelotões ele começa a competir com um colega, a perguntar, a achar quem é que vai ganhar uma corrida de tanques. Então ele põe-se em cima do tanque, sentado, põe-se no tanque, aliás, a conduzir, tem o pelotão dele e os amigos dele que sobe para cima, sobem para cima do tanque. Olá, Marcelo. Oba, Ivan do Schwarzenegger, né? Um abraço. Mãe galinha, como diz aqui o António, exatamente. E vai lá para cima do tanque ele está dentro do tanque, os amigos vão para cima do tanque e estão a puxar por ele. E portanto o outro está no outro tanque e começam os dois em plena floresta e começam a ir pela rabina abaixo, vão para ali fora, e ele está a ouvir lá o grupo dele em cima do tanque, todos aos berros, todos aos gritos, e ele ir para o meio do tanque e a competir com o outro e vão para ali fora. E depois ele só ouve os amigos lá em cima, e de repente ele ouve o som a ficar cada vez mais fraco e a desaparecer, e o som vai ouvindo mais um a berrar, outro a berrar, outro a berrar, e ele diz: estão mesmo a torcer por mim, estão mesmo todos contentes a torcer por mim, eu vou ganhar esta corrida. E quando chegam lá abaixo, portanto, o Arnold ganhou a corrida, só que ele depois não ouve ninguém. Ele não ouve ninguém. Quando abre a tampa do tanque, ele olha para cima, não está ninguém, e afinal o barulho dos amigos a berrarem não eram eles a torcer pelo Arnold, era o Arnold que comia muita velocidade pela floresta fora, eram as árvores a bater nos amigos em cima do tanque e a levarem com os ramos e a caírem do tanque. Portanto, era esta
a realidade dessa experiência. Entretanto, ele acaba por fugir uma noite do quartel para ir a uma competição de musculação, de culturismo, e depois volta a achar que ninguém o ia apanhar, até que depois foi apanhado. E quando ele foi apanhado, puseram-no de castigo a ir para a cozinha para ter que lavar a louça, etc. E ele basicamente pensou: o quê? Eu vou ficar de castigo por ter ido a esta competição? Então isto significa que vou aprender a cozinhar. Que maravilha! Então ele tirou partido da experiência para aprender a conduzir. Ainda em relação ao tanque, quando ele obviamente ganhou a corrida e o tanque chegou lá ao fundo do rio, ele entortou o canhão. E, portanto, o canhão ficou torto. Portanto, o tanque ficou inutilizado. E entretanto, os comandantes apanharam-no, portanto, e disseram que agora vais ter que, como forma também de seres castigado, vais ter que passar por baixo do tanque e subir o tanque e passar por baixo do tanque, e estás a fazer isto se for preciso 2 dias seguidos de castigo. E ele pensou: what? I'm going to train 2 days? Eu vou treinar 2 dias? Que espetáculo, que maravilha! Portanto, mais uma vez, já que tem que aceitar aquela realidade, tirar partido dela e aprender algo já que tem que enfrentar a mesma realidade. Diz aqui o António, pois, ele chegou a ser campeão de culturismo. Exatamente, ele foi 11 vezes campeão do mundo de culturismo, o Mr. Olympia, não é? E, portanto, ele ganhou vários prémios e foi realmente um campeão de uma forma muito seguida ao longo de muitos anos. Com isso, ele, com toda esta paixão pela musculação, pelo turismo, ele começa a mandar cartas, a escrever cartas aos ídolos que vê nas revistas e manda ao Reg Park, que era um ídolo de culturismo que ele via nas revistas, que era um dos campeões do mundo na altura, manda para a Inglaterra, manda para a África do Sul, que era onde vivia um dos campeões, manda para os Estados Unidos, até que depois ele é convidado para viajar para a África do Sul, para passar um tempo com esse campeão. Concorre também como o culturista mais jovem a entrar num campeonato na Inglaterra, em que pediu autorização para ir ao campeonato, concorrer, ganhou e voltou. E, portanto, começou neste arriscar, de tirar barra à parede, de mandar cartas para aquilo que ele sentia que encaixava com o que fazia sonhar, porque ele sentia que não queria ficar na Áustria. E toda a gente dizia, não, ele tinha que ser, era quase que seguir as pegadas do pai e virar polícia. Mas ele disse que não, porque aliás o sonho da mãe dele era que ele fosse um comandante tipo Coronel Von Trapp e ficar lá na Áustria a cantar música no coração e ter 11 filhos. E portanto este era o objetivo que a mãe gostava que ele tivesse. Mas ele disse que não, ele disse que não conseguia ter esta visão, achava que a Áustria era pequena demais para ele e sonhava com a América, sonhava realmente viajar e ser um cidadão do mundo. Com isso, ele entretanto vai mandando estas cartas e o Joe Weider, que era aquele que faz aqueles batidos de proteínas, não é? Que era que já estava na altura a crescer muito e era uma das grandes forças destes produtos a nível americano. E ele, entretanto, manda umas fotografias dele para lá e é chamado e é convidado pelo Joe Weider para ir fazer lá uma temporada na América. Ao ir para a América, ele acaba por perceber que os culturistas passam muito tempo na praia a apanhar sol para ficarem bronzeados e depois vão para o ginásio e não fazem mais nada a não ser esta rotina. O que é uma rotina muito disciplinada, mas ele percebeu que tinha tempo livre. Então o que é que ele faz? Ele, como chegou com pouco dinheiro aos Estados Unidos, começou portanto, agradeceu toda a ajuda que lhe deram, porque isto é uma das características muito americanas, é uma recepção calorosa e tentarem ajudar quem está a tentar empreender e criar e evoluir. E portanto ofereceram-lhe logo um quarto para dormir, uma cama, louça, toalhas e toda uma série de dados para ele poder perceber que há um espaço para acreditar nele próprio e não ter essa desculpa de que lhe faltaram algumas condições, porque ele também se pôs a jeito dessas mesmas condições.
Portanto, também tem um feitio muito dado, muito empático ou simpático e conversador. E com essa realidade, ele obviamente treinava, apanhava sol, mas começou a ajudar o Joe Weider na correspondência, a dar opinião de estratégia de gestão da revista de culturismo. E depois criou também uma revista por correspondência de musculação, em que havia assinaturas mensais. E ele começou a fazer isso também para ganhar dinheiro e para crescer de acordo com aquilo que ele sabia fazer. Então começou a fazer essa revista, começou a dobrar, a pôr nos envelopes, a ir ao correio, a lançar, etc. E foi fazendo este tipo de comportamento de forma recorrente. Foi ajudando o Joe Weider, foi fazendo a revista, foi estudar à noite, porque ele quis ir estudar para a universidade. Portanto, ele tem o curso de Economia, o Arnold Schwarzenegger. Foi ganhando os campeonatos também, porque tinha aquela disciplina do ginásio, e com isso ele acabou por ir juntando dinheiro e pensou em comprar um apartamento para viver. E, portanto, mas ele com o dinheiro que ia juntando e começando a visitar casas e apartamentos, etc., viu, entretanto, um prédio em que tinha três andares, e ele olhou para esse prédio e pensou, ora bem, estão os 3 livres, eu vou comprar o andar do meio. Mas depois, falando com a imobiliária, conseguiu perceber que, se calhar, em vez de pensar em comprar o andar do meio, eu vou ao banco, peço dinheiro emprestado, compro o prédio todo, os outros 2 apartamentos eu alugo e fico a viver naquele que eu quero, pago pelos outros. E, portanto, de uma forma estratégica, conseguiu fazer um investimento num bem, num imóvel, e então começou a alavancar e a fazer crescer aquilo que era o dinheiro que ele produziu, fruto do seu próprio trabalho. Diz aqui o António, curiosamente, o filme que mais gosto dele é o Twins. Muito engraçado, de facto, onde ele revela a parte mais cómica. É verdade, ele é muito divertido, parece muito sério, mas é um tipo divertidíssimo. E vale a pena realmente, como pessoa, é uma pessoa realmente muito afável. E graças a isso também é que ele conseguiu criar as relações interpessoais que foi criando. Porque ele depois começou a fazer isto. Depois, outra coisa, ele como percebeu que ainda tinha algumas horas livres do dia, no meio destas coisas todas que ele fazia, estudar à noite, treinar no ginásio várias horas por dia, ou ajudar o Joe Weider na gestão da empresa dele, ou fazer a parte das revistas por correspondência na área da musculação. E, entretanto, com os amigos da musculação que ele tinha lá no ginásio, criou uma empresa de empreiteiros europeus, em que basicamente, como eles sabiam que eram todos muito fortes, eles iam para as obras pôr as casas abaixo mais rápido do que os funcionários americanos em algumas situações, e depois com os tijolos que partiam e com as coisas que eles punham abaixo, com a força das pernas e com as marretas e tudo, ele acabou pegavam naqueles tijolos que ficavam para o lixo e depois iam pôr à venda como tijolos vintage de casas velhas noutras casas, porque havia sempre alguém que queria comprar aquilo para fazer outras coisas. E, portanto, ele rentabilizava este desperdício de um lado para investir do outro. E, portanto, acabou por fazer isto, começou a fazer investimentos imobiliários e conseguiu, ao longo destes vários campeonatos que fez e que ganhou, conseguiu criar, então, ganhar o seu primeiro milhão, porque era uma coisa que ele queria ganhar o seu primeiro milhão de dólares antes de chegar ao cinema, porque ele sabia que a carreira dele ia ser curta, porque o corpo, fisicamente, há ali um período, é como a futebol, não é? É uma carreira curta, e ele, depois da carreira, pensou, obviamente, em ir para a parte do cinema. Ao ir para o cinema, começou então a ir para as festas onde estavam os atores e onde estavam algumas pessoas ligadas ao mundo dos seguranças, ligadas ao cinema, à indústria cinematográfica. E ao ir para esses eventos ele começou a perceber que as pessoas tinham medo dele. E o medo dele era devido ao aspecto dele, porque ele era muito grande e tinha aquele sotaque, porque o sotaque dele a falar inglês é um sotaque austríaco, não é? Portanto, é aquele sotaque próprio que é dele, que ele nunca conseguiu perder. Ele chegou a fazer terapia da fala, chegou a fazer um treino de dicção,
para conseguir falar. E, portanto, teve essa experiência de perceber que as pessoas olhavam para ele com um medo por causa do sotaque, daquela forma mais agressiva, quase que pesada de falar, e também com o corpo, que era um armário, basicamente. E com isso, ele percebe que tinha duas hipóteses. Ou eu me sinto um macaco num zoo, que é basicamente esta a primeira experiência que ele sentia, era sentir-se um macaco num zoo, é a expressão que ele usa, ou então eu passo a saber divertir-me com essa forma de gozarem comigo. Então ele pegava nos músculos e dizia, e o músculo enchia, né? Ele e bufava, and you have to train like this, it is important now, give me some push-ups, come on, let's go now. E punha-se a fazer isto no meio das festas, no meio dos eventos, todos começavam a achar muita piada, isso fazia com que ele ganhasse aquele calor humano para que as pessoas começassem a perceber que ele não metia medo, que afinal ele não era agressivo, não era violento, e acabou por ficar próximo destes atores, portanto começou a ir a festas do Andy Harwell, do Al Pacino, do Robert De Niro, e começou a cruzar-se nestes meios. Depois, quando ele disse que queria ir para o cinema, achou que também queria ir para o cinema e não podia aceitar um salário qualquer, porque a partir do momento que já tinha aquele dinheiro de base, ele disse que não, eu vou só para o cinema quando me pagarem, acho que era 1 milhão o preço que ele queria para começar a ser ator de cinema como leading man. Ou seja, I want to be a leading man, que é ser o ator principal. E estavam quase sempre a convidá-lo para ele ser segurança, para morrer entretanto, no início do filme ou a meio do filme, para ser o mal da fita. E ele dizia, não, eu quero ser o ator principal. E começavam todos a dizer, sim, vai ser mesmo o ator principal, porque já estou a imaginar no cinema, não é? O filme X vai estrear com Arnold Schwarzenegger, quer dizer, nem se consegue dizer o teu nome, pelo amor de Deus, e o teu corpo? Olha para o teu corpo, para esse tamanho, quer dizer, és um armário, quer dizer, tu nem cabes na tela do cinema. Portanto, esquece essa ideia. Não há nenhum estrangeiro que consiga, ainda por cima com um nome como o teu e com um corpo como o teu, quer dizer, tu és um armário, tu és um bicho quase que estás na tela. Não é, isto é a altura dos atores pequeninos, dos atores tipo Al Pacino, Robert De Niro, Clint Eastwood, Marlon Brando, portanto, não é para um tipo como tu, pelo amor de Deus, pá. Portanto, esquece essa ideia. Diz aqui também o Cristiano Ronaldo vai seguir o mesmo caminho, tem jeito. Pois, se calhar, às tantas, não é? Eles têm que pensar sempre numa carreira depois, não é? Como é lógico. E, portanto, ele faz isso e, entretanto, havia os desenhos aliás, o primeiro filme que ele fez foi o Hércules em Nova Iorque, em que ele foi como Arnold Strong, que era o nome dele. E o sotaque dele era tão fraco, do Arnold Strong, que a voz do Arnold Schwarzenegger foi dobrada. Portanto, passaram a ter um duplo com a voz dele. E agora, quando vamos ver, realmente o sotaque dele ainda era pior do que é neste momento. E ele, ao fazer todas aquelas tentativas de aprender dicção, de tentar falar com as palavras certas, estudar à noite para o curso de Economia, trabalhar na construção civil com a parte de pedreiros europeus, a parte do ginásio, os campeonatos que ele ganhou. Portanto, tudo isto fez com que ele, obviamente, então assinasse o primeiro contrato e fizesse o Conan. E o Conan foi o filme que realmente lançou a carreira dele, e depois do Conan foi para o Exterminador Implacável. E com o Exterminador Implacável ele era o primeiro papel que estavam a pensar fazer para ele, era o papel de Kyle Reese, que era o soldado humano. Mas ao falar porque ele era muito interventivo e pensava no argumento e tentava dizer as coisas ao George Lucas e pô-lo em causa e pôr os argumentos em causa. E isto aliás, todos nós podemos perceber isso, que nós quando temos entre 20 e 30 anos, mais ou menos, nós temos sempre dificuldades, e é um traço comum de conseguirmos pôr os mais velhos em causa, conseguir dialogar com eles, falar de igual para igual. E ele, como teve que construir muito deste seu percurso sozinho, sem suporte familiar, muito sozinho emocionalmente também, ele percebeu que precisava de facto criar vínculos, conseguir relacionar-se com pessoas,
fazer o esforço de comunicar com os outros, porque é precisamente essa sensação de frustração em simultâneo com a noção de que precisamos enfrentar essa situação que nós conseguimos criar a resiliência. A resiliência, este princípio que a ciência fala hoje em dia, cada vez está mais em voga, a resiliência é claramente a capacidade de lutar contra a corrente. Só que nós temos que estar dentro da corrente, temos que estar na situação para conseguir lutar contra a realidade. E, portanto, para desenvolver uma competência, é preciso estar na situação um pouco angustiante e temos que aguentar aquele processo que, se calhar, é preciso fazer algumas figuras tristes, como ele achava que tinha que fazer quando, por exemplo, aceitou o lugar de ser macaco do circo, como ele dizia, macaco no zoo, para ir para os eventos, etc. E pronto, ele no meio desse debate com o George Lucas conseguiu passar a mensagem de que estava a pensar e se calhar a melhorar o argumento. E o James Cameron vira-se para o Arnold e diz: olha, se calhar fazes tu o papel de exterminador, já que estás aí com tantas ideias, etc. E depois havia lá uma cena que era quando o exterminador ia à esquadra da polícia e matava aqueles polícias todos no Exterminador 1 de 1984, em que ele chega-se à frente do painel da esquadra, depois de perguntar se estava lá a Sarah Connor, que era a mulher que ele queria assassinar, que era a mãe do John Connor, e ele vira-se ao painel e depois diz: I'll be back. E quando ele diz esta parte, o que estava escrito no argumento original era o I'll be back, só que o Arnold dizia: não fica bem porque o meu sotaque não consegue dizer bem a palavra, porque eu tenho que dizer I will be back, para que as pessoas percebam. Mas o George Lucas ouviu aquela... estou sempre com o George Lucas. O James Cameron ouviu aquela expressão do Arnold no meio da conversa e quando ele disse I'll be back, ele disse: olha, vais dizer isto sempre, I'll be back. E o Arnold disse: não pode ser porque não consigo dizer, que parece que a língua enrola. I'll be back. Não, fica melhor o I will be back. E o James Cameron é que insistiu que fosse o I'll be back. E é uma das frases mais famosas do cinema. Portanto, com isto, ele entretanto faz o filme e o filme então é um sucesso mundial. Lutou imenso, como diz o António, de facto. E depois de ir para a frente, foi fazendo filme atrás de filme, batendo recorde de bilheteira atrás de recorde de bilheteira, estando numa liga cada vez maior em termos de campeonatos, na área da indústria do cinema, os filmes a passarem a barreira dos 100 milhões de dólares, numa altura em que nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos estas ferramentas que hoje nós temos. E chega a 2003 e ainda acabou de fazer o filme do Exterminador Implacável 3 e decide, em pleno sucesso, e ainda estava na ribalta nessa altura, enquanto ator, decide concorrer para governador da Califórnia. E anunciou isto no programa do Jay Leno, em direto. E o Jay Leno perguntou-lhe: mas olha, mas tu não tens medo de agora meter-te na política? Tu que és um ator tão bem sucedido, que tens uma história de vida tão de superações permanentes. Ele aí nessa altura também já tinha feito cirurgias ao coração, porque ele tinha um defeito congénito que fez uma cirurgia ao coração. Portanto, tu és uma pessoa que superaste isto e agora vais-te meter na política? Porque é que ainda por cima que és logo governador da Califórnia? Quer dizer, tu só não concorres para presidente da América porque não és natural, não és nascido nos Estados Unidos, porque senão se calhar ias para presidente da América. E ele: claro que eu ia para presidente da América, mas não posso porque a Constituição americana não permite. Então, porque é que não começaste como presidente da junta, estar no teu distrito? Quer dizer, vais logo para governador da Califórnia? E é o que ele diz: antes de tudo que eu fiz na vida foi sempre shoot for the stars, right? You have to shoot for the stars. It is important for you to shoot for the stars, to believe in yourself, and you feel the hungry to win in life. E era este tipo de mensagem e de conteúdo que era importante ele passar, porque de facto a crença de que nós somos capazes, de que temos que acreditar, conhecer as nossas características e ver o alvo que nós queremos,
E isto é uma das coisas que ele mais insiste, é a capacidade de visualização, de conseguirmos ver um alvo específico, que é o que nós queremos acertar, qualquer que ele seja, grande, pequeno, etc. Mas para ele dizia, porque é que eu hei de começar como Presidente da Junta quando eu tenho que tentar é o Governador? Porque o máximo que pode acontecer é não conseguir. E tudo que eu não consigo sobre aquilo que eu nunca tive, não posso nunca perder. E isto é um dos princípios, por exemplo, da psicoterapia interpessoal e da narrativa com que nós devemos olhar para as situações de vida, entre uma zona de poder e uma zona de aceitação, é que eu faço aquilo que eu posso até ao limite daquilo que eu consigo. E há ali um território a partir do qual que eu estou a tentar conquistar algo que eu nunca conquistei, e nesse território, tudo que eu tento e que não consigo, eu nunca perdi, porque eu não posso perder aquilo que eu nunca tive. E esta lógica faz-nos ganhar muito mais coragem de enfrentarmos as situações que nos causam medo. E este foi o processo com que ele sempre lidou com tudo aquilo que ele ia conquistando, porque não tendo nada, tudo o que ele acrescenta a nada está sempre a ganhar alguma coisa, e tudo que ele não consegue conquistar, como nunca teve, também nunca perdeu isso. E portanto, esta lógica de conseguirmos nos superar constantemente por causa dessa visualização e dessa forma de termos alvos específicos é muito importante. E pronto, e com isto ele foi criando algumas lógicas, algumas regras da vida. Estas experiências, portanto, este evento que eu fui a Birmingham, como eu lido bastante com o mundo artístico também, porque são mundos complicados, da música, da arte, da representação, da realização, e quanto mais diferenciado é o mercado neste território, mais competição há, e quanto mais competição há, mais resiliência é preciso ter, porque vai haver realmente, a competição implica haver dano, implica o risco de haver um sofrimento agudo, recorrente e permanente ao longo do tempo. E portanto nós temos que saber o que é que compramos, entre aspas, quando queremos certos caminhos. E esta capacidade de falar, de conversar, uma coisa que o Arnold sempre fez, foi procurar pessoas, mentores, pessoas mais experientes, pessoas que estejam no mercado, pessoas que possam dar um aconselhamento com pouco julgamento, pouca crítica, que o façam refletir sobre as coisas. Uma espécie de psicólogo para conseguir ajudar a refletir sobre as coisas. Porque é isso que ele também dizia, a importância de nós conseguirmos ter pessoas à nossa volta que escolhemos, de uma forma quase que apontamos a dizer eu quero aquela, porque elas ajudam-me a ser igual a mim próprio, elas ajudam-me a conseguir descobrir as minhas características e conseguir aceitar aquilo que eu sou, na minha diferença dos outros, e fazer o meu caminho, qualquer que ele seja. Seja campeonato regional, campeonato nacional, internacional, o que for. E qualquer que seja o terreno, nós vamos ter sempre situações desafiantes para enfrentar. E portanto, com isto, eu soube que havia haver esse evento de homenagem na Inglaterra. Obviamente quis ir e inscrevi-me. Aquelas pessoas todas à volta, vocês vão ver o filme a seguir, porque fizemos uma montagem com a equipa de marketing digital e vamos estrear o vídeo já a seguir no YouTube. Portanto, convido-vos a subscreverem o meu canal Derivandro PhD no YouTube para irem ver o vídeo daqui a pouco, no final desta live. E tem lá o resumo, com a minha voz off, uma espécie de apresentação de trailer à americana, em que falo realmente destas experiências e daquilo que representou para mim esta experiência de vida, de ter participado num jantar com o Arnold. Mais mensagens importantes. As experiências que ele foi passando ao longo da vida, ele foi aprendendo também uma das regras da vida, que é depois de nós conseguirmos superar as nossas dificuldades, conseguirmos acreditar em nós mesmos e desbravarmos o nosso caminho, uma das formas mais satisfatórias de viver a vida quando já se chega a um determinado território e se estabiliza naquilo que se queria é a gratidão. A gratidão de conseguirmos também dar um retorno ao mundo daquilo que nós também recebemos pelo caminho que fizemos para chegar a algum lado, que vale a pena. E algo que o Arnold sempre fez, quase sempre, não é? A partir do momento que percebeu que a vida estava também a trazer o retorno que ele procurava,
foi sempre dar algo à sociedade, dar algo à comunidade, oferecer o seu know-how e o seu conhecimento para servir o desenvolvimento dos outros. Sempre através do desporto, da educação física. Ele conseguiu pôr a Califórnia como a sétima economia do mundo. A Califórnia, com o trabalho de 2 mandatos seguidos do Arnold Schwarzenegger, ele conseguiu de facto ser quase que se fosse um país, um território onde as guidelines para a prevenção das alterações climáticas avançou mais rápido. Foi o Arnold que teve essa preocupação pioneira na América de realmente ser o Estado que mais investiu e que mais avançou nesse território. E portanto, o programa dos after schools, ou seja, os estudantes saíam das escolas e havia ali uma percentagem de roubos, de maus comportamentos, de desordem social que havia muito por falta de ocupação dos jovens, e ele criou o programa After Schools para que entre o final das aulas e a ida para casa eles tivessem programas de desporto e de atividade ao ar livre, com ginásio ao ar livre, com competições entre comunidades, para que houvesse aquele hábito de fazer atividade física, ainda por cima numa população que realmente tem excesso de peso ou é obesa. E, aliás, o mundo está a ficar cada vez mais obeso porque a vida está sedentária, as pessoas não fazem atividade física com frequência. Diz aqui o António, pois vê-se, por exemplo, pelo atual Tesla. Sim, e este mundo também é um mundo pesado, bem colorido, mas bem colorido. É muito pesado, porque quanto mais diferenciado é o terreno de alguém, mais problemas esse alguém vai ter para conseguir manter e suportar aquilo que tem. E, portanto, nunca pensem que a diferenciação no que quer que seja vai trazer muitas consequências no equilíbrio, nos desafios, na competição, nas emoções que vão surgir de inveja, de desdizer, maldizer, de ídolos, de haters. Portanto, faz parte do processo. E, portanto, estar preparado para lidar com isto é fundamental, porque se nós não pensamos nisto, é um problema. Temos aqui a Fernanda para participar em direto. Não sei se é isto que... Quer dizer, podem participar, estejam à vontade, não é? Eu estou a ver aqui também. A Fernanda vai entrar ou não? Ou se foi sem querer que carregou. Sim. Olá, Fernanda. Alguma dúvida ou questão? Não. Foi um erro. Portanto, como diz aqui o António, o chamado mal da inveja. Sim, é verdade. Mas a inveja, etc., que faz parte do processo, faz parte da natureza humana, temos isto na história ao longo dos séculos, portanto não há que transformar isto propriamente num problema, mas sim numa realidade que nós temos que enfrentar para continuar a fazer o nosso caminho. Nunca se esqueçam que a inveja é sempre de baixo para cima, nunca há inveja invertida. A inveja tem sempre a ver com alguém que está a fazer algo diferenciado e é por isso que há inveja. É esse o mecanismo permanente da inveja. Portanto, com estas fraquezas, estas dores de crescimento que nós todos enfrentamos nas nossas vidas, ao longo dos processos que vamos escolhendo ter na nossa vida, nós temos sempre esta possibilidade também de escolher, de saber o que fazer com aquilo que está a acontecer. E para isso nós precisamos ter consciência do que se passa no nosso pensamento, precisamos saber gerir as nossas emoções, perceber os nossos comportamentos, que contextos é que estamos expostos, que pessoas é que estão nesses contextos, recorrer à frequência daqueles que nos ajudam e diminuir a frequência daqueles que nos atrofiam, aumentar a intensidade dos contextos que nos fazem bem e diminuir a intensidade dos contextos que nos fazem mal. Se der para escolher cortar algumas coisas, há que cortar algumas coisas. E essa disciplina na relação com o mundo tem que começar com nós próprios. Desde a nossa própria disciplina de escolhermos ter hábitos de sono saudáveis, tentamos manter 1 hora próxima de deitar e de acordar, os hábitos de alimentação mais saudáveis, porque todos podem melhorar a alimentação saudável, só que os prazeres de curto prazo muitas vezes passam sempre à frente, e, portanto é preciso essa disciplina recorrente de tentar melhorar. A atividade física que todos podem fazer, e a maior parte pode fazer, só que por desleixo, por preguiça, por procrastinação, acabam por ir adiante. E, portanto, isto tudo pode ser feito. E, portanto, nestas várias
experiências que foi contando e estar presente com uma aura daquelas em palco e a partilhar histórias de vida, vemos à nossa frente respiramos o mesmo ar e realmente sentirmos que aquele ego enche a sala, não é? E depois as reações daqueles fãs mesmo quase que incondicionais, que quase que choram quando vê o homem, quando ele entra em palco. Os seguranças a segurar, porque realmente há uma série de seguranças que realmente nós temos que respeitar as regras, não é? Porque a vontade de estar mais perto é gigante entre quase toda a gente. Homens, mulheres, jovens, idosos, portanto, para todas as idades. Portanto, realmente transversal, de facto, aquilo que deu para ver. E depois, a forma divertida com que ele conversa, com que ele fala, com que ele interage com a apresentadora, a entrevistadora, as perguntas com que as pessoas também depois fizeram e ele depois respondeu a algumas perguntas. E depois a presença no final, quando me dirigi à fila para tirar uma foto também com ele e estar com ele naquele momento único que permitiu também estar naquela figura ao lado dele, é uma experiência que realmente a partilha, o podermos dizer a alguém que foi um ídolo durante o nosso crescimento e que representa muitos dos valores e da forma de lidar com a vida que nos faz também a nós superar as nossas dificuldades e os nossos problemas, em que podemos pensar que eu quero ser como o comando quando estou a enfrentar os problemas, eu quero ser como o Eraser quando tem os inimigos e temos que lutar contra as adversidades, quando tentamos realmente acreditar em nós para enfrentar os problemas, quando a força da mente tem que ser mais forte que aquilo que os outros nos dizem, para acreditarmos naquilo que é o que nós pensamos, desde os filmes do Conan, do filme do Exterminador, do filme dos Gêmeos. Por exemplo, a história dos Gêmeos. Os Gêmeos foi o filme que ele, portanto, o Arnold Schwarzenegger, o Danny DeVito e o realizador, que é o Ivan Reitman, fizeram um acordo, os três, porque o filme é uma comédia, e era a primeira comédia do Arnold Schwarzenegger. E estavam a perguntar, quando ele estava a fazer quando ele estava a querer fazer a comédia, todos disseram, mas porquê é que queres fazer comédia? Como é que isso não faz sentido nenhum fazer comédia porque tu és um tipo de ação? As pessoas não querem ver o Arnold Schwarzenegger a fazer comédia. E ele, mas eu quero experimentar porque eu sou um tipo bem humorado e quero dar esse lado ao mundo e o mundo não me conhece nesse território. E todos disseram, mas não temos verba para poder pagar o teu salário, e quer dizer, só o teu salário com a vedeta que tu és, o Danny DeVito e o Ivan Reitman, não dá. Então eles fizeram um acordo de não cobrar salário e negociaram uma percentagem permanente do filme, do sucesso do filme, de 37%. Claro que o Arnold ficou com a maior percentagem, porque era ele a vedeta do filme e era o que tinha o melhor salário nos filmes anteriores. E, portanto, essa percentagem dos 37 e pouco por cento foi definida, distribuída pelos três em função do salário anterior. Claro que a maior fatia ficou para o Arnold, não é? Of course, the biggest share stay with me because I made more money in my last few movies than they did. Danny DeVito did a little bit of amount of money, and Ivan Reitman too, but I did much more money than them. E, portanto, eles fizeram isto, fizeram um acordo, e o Arnold Schwarzenegger diz que ainda hoje recebe milhões graças a esse filme e a esse acordo, em que ele abdicou do salário, arriscou que o filme fosse um fiasco, e o filme foi um sucesso mundial, e, portanto, foi a melhor escolha, foi o filme que ele se cansou menos a filmar, e é o filme que lhe deu mais rendimento até hoje. E, portanto, isto porquê? Porque acreditou no risco. Portanto, partilho-vos algumas regras e algumas, regras, guidelines, que ele partilhou como formas de lidar com a vida. Uma é a capacidade de acreditarmos em nós próprios. Trust yourself. É importantíssimo nós acreditarmos em nós mesmos. Depois, também, não temos medo de assumir as nossas diferenças na relação com o mundo. Accept the differences. Break some rules. Not the law. É como eu dizia. Break the rules, not the law. It is important for you to believe in yourself, trust yourself, break some rules, not the law. E, portanto, há que acreditar realmente nas nossas capacidades, na diferença que muitas vezes temos entre nós,
não queremos ser fotocópias uns dos outros, porque tudo que é fotocópia é precisamente indiferenciado. E se eu quero fazer exatamente o que todos fazem, então onde é que eu estou a procurar o reconhecimento do que quer que seja? Portanto, se somos uns no meio de todos, nós não vamos ter reconhecimento de nada em particular, porque somos todos exatamente iguais. E, portanto, há que ter também o assumir as nossas diferenças, e vai haver um grupo, ou vai haver um conjunto de pessoas que vai gostar, e um conjunto de pessoas que não vai gostar. Eu próprio montei este projeto desde janeiro deste ano, e já passamos as 1.800 pessoas, de uma forma até muito orgânica, e nesta experiência que tenho vindo a fazer, vê-se que os números obviamente crescem muito bem, não é? Mas, ao mesmo tempo, há sempre seguidores que desaparecem. E aparece um ou outro hater. E faz parte da equação. Aliás, e quando começamos a ter algum hater, isso tem a ver com aquela variável da inveja, e que faz parte com alguma forma de que estamos a fazer algo que está a ser mais diferenciado. E, portanto, não é um problema, é apenas um desafio que tem que ser previsível, que tem que ser esperado, e isso é o que nos faz andar para a frente e continuar a acreditar naquilo que sabemos fazer. Diz aqui a Mónica, não perco o obrigado, Mónica. Todas as terças o Livremente está cá. Portanto, trust yourself, acredite em ti, break some rules, not the law, parte algumas leis, quebra algumas regras, não a lei. Terceira grande força, a terceira grande regra, don't be afraid to fail. Não tenham medo de errar. O errar, a falha, o não conseguirmos as coisas é fundamental. Quer dizer, onde é que nós nunca falhamos? É no nosso território de conforto, naquilo que já sabemos fazer, naquilo que é o nosso padrão habitual. Onde é que nós vamos começar a falhar? É onde estamos a expandir o nosso mundo, onde estamos a chegar a novas realidades, a conhecermos novos mundos. E, portanto, é onde eu vou expandir que eu vou falhar. E, portanto, aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero chegar, se eu nunca lá cheguei e estou a tentar, obviamente eu vou tropeçar pelo caminho, vou cair pelo caminho. E, portanto, é importantíssimo não ter medo de errar. Diz o Sandro, essa é fantástica, não ter medo de errar. Literalmente, não podemos ter medo de errar. O erro é uma parte integrante da expansão. E, portanto, aliás, eu com o meu filho muitas vezes até brinco com ele, com 7 anos, ele está a chegar da escola e eu, então o que é que erraste hoje? Dá cá 5. O quê? Não erraste nada hoje? Então, basicamente confirmaste o que já sabias, porque é no território do erro, é no território da falha, que nós não temos que ter medo, nós temos é que ver esse território como um território de desafio e não de medo. E, portanto, é como os problemas, eles são mais desafios para serem solucionados, ou então, se não há solução para aquele problema, não é um problema, é algo que eu tenho que aceitar. Estes pilares, estas narrativas de pensamento, que é o prisma com que nós interpretamos a vida, é algo que é quase que o ar que o Arnold Schwarzenegger respira. E eu partilho e disse, I agree with you, it is really important to this, you have the great rules in your life and I want to have the same rules as you have. E, portanto, nestas partilhas, e depois outra coisa que é, se for preciso, psicólogo tem em Portugal, portanto, ele pode vir com o jato privado, aterra no aeroporto Francisco Sá Carneiro, e ali na rua Júlio Diniz, número 561, quinto andar, da sala 503, temos a M Saúde, precisamente para atender o Arnold e os amigos todos. E ele, you wish, tu desejas, you wish, right? Portanto, don't be afraid to fail. Portanto, é como não ter o medo de ouvir um não. O não é o que eu vou ouvir garantidamente em tudo aquilo que posso tentar. E, portanto, o que nós vemos é que temos mais arrependimentos por tudo aquilo que nós não tentamos do que ficar arrependido pelo que tentamos. Por isso, o passar ao ato o passar ao ato de uma forma refletida, em que estamos a fazer aquilo que realmente faz sentido para nós, é importantíssimo. E diz aqui o António, e é nos erros que se aprende os detalhes que nos levam a não errar outra vez. Precisamente. Portanto, é pela falha que nós aprendemos. Outra regra é não ouçam os que dizem que não. Os que estão sempre a dar para trás, os que estão sempre a rejeitar, porque estão quase sempre a projetar em nós aquilo que muitas vezes é o prisma deles. E qualquer conselho que nós recebemos das outras pessoas, mesmo que seja na melhor das intenções, mas que implica um julgamento e uma crítica,
qualquer conselho que não é refletido por mim e eu faça, as consequências desse conselho vão ser só minhas. E, portanto, eu não vou permitir que eu tenha atos sem pensar de algum conselho de alguém, sem eu refletir se isso para mim vai, de facto, trazer mais consequências negativas ou positivas. Por isso que essa reflexão é importante e é tal ter pessoas à nossa volta para conseguirmos conversar. Outra regra, trabalha de forma árdua, nunca desistas, não pares de lutar por aquilo que queres fazer, ou seja, don't let any stone unturned, não deixes nenhuma pedra por virar, portanto, faz o caminho das pedras, como dizia portanto, pessoa constrói um castelo, fazemos esse caminho. Diz aqui o Sandra, acha que o Arnold deve ter algum arrependimento ou isso não faz parte de um perfil como o dele? Claro que ele tem alguns arrependimentos, porque houve excessos de coisas que ele fez que realmente se têm arrependimentos. E essa parte tem a ver com o comportamento realizado. Outra coisa é quando nós vemos que há comportamentos que ele queria ter feito e que não fez. Geralmente os arrependimentos que nos surgem mais são estes. É quando nós, de facto, faltou-nos a coragem de fazer aquilo que nós queríamos ter feito e por causa do que os outros pensam, do que os outros vão dizer, nós acabamos por inibir o nosso comportamento ou a nossa execução do que queríamos fazer por causa dos outros. E quanto mais nós deixamos de fazer a vida que queremos por causa dos outros, mais nós anulamos aquilo que nós somos. E isto é algo que o Arnold, com a educação que teve durante a sua infância, o pai era violento também, o pai era violento, batia, portanto era agressivo, e isso também foi uma das formas dele querer ganhar músculo e querer fazer a musculação e ser campeão, precisamente para também mostrar que não queria ficar naquele registro submisso de ficar a fazer o que os adultos ou as pessoas de referência queriam que ele fizesse. Portanto, não ouvir de uma forma cega os nãos dos outros quando as consequências desses nãos são só nossas. Outra regra do Arnold é trabalhar de forma sistemática, sem pausas, sem grandes pausas, sem espaçamento, de uma forma sistemática, fazer pausas para descansar, mas sem parar os projetos, sem deixar de acreditar que as coisas podem acontecer, porque é a persistência e a consistência, estas duas variáveis que já falei várias vezes ao longo do tempo e que já partilhei com alguns exemplos dos convidados que fui trazendo ao programa, a consistência e a persistência são variáveis fundamentais para chegarmos onde vale a pena. Se nós queremos chegar onde vale a pena de um dia para o outro, não dá. Portanto, as coisas têm um processo, temos que ser consistentes. A consistência e a persistência trazem a confiança traz segurança e isto leva-nos, de facto, a construir um processo para chegarmos onde vale a pena. E outra regra é gratidão, dar de volta, devolver ao mundo, dar algo ao mundo com aquilo que é o nosso know-how. Se isto é o que eu faço nas consultas 1 a 1, ajudo as pessoas com a ciência de comportamento, tenho ferramentas que estão cientificamente sustentadas para ajudar as pessoas a tornarem-se mais responsáveis por elas próprias. Ajudo a perceber a vida de uma forma em que elas não têm que ser umas vítimas daquilo que lhes aconteceu. Elas têm que saber o que fazer com aquilo que aconteceu. Isso é que é o mais importante para nós lidarmos com a vida. E se em fazermos isto 1 a 1, se temos uma oportunidade de dar ao mundo e fazermos estes programas de uma forma por carolice, por gosto de realmente acrescentar valor aos outros e oferecer isto de forma sistemática e conseguimos dar este projeto online desde janeiro até agora, às terças, às sextas-feiras, em parceria com o Bom Dia, com a agência de marketing digital a fazer os posts recorrentes que vocês vão vendo diariamente, que parece que sou eu que estou lá a todo momento, mas não estou. Eu faço os posts de uma vez só e depois eles são distribuídos por uma equipa que vai trabalhando comigo. Portanto, tudo isto tem um conjunto de estrutura e de pessoas que trabalham em conjunto, porque eu não sei fazer isto de uma forma profissional, como recorrer a quem sabe para fazer comigo. E, portanto, a Casa 40, a M Saúde, isto são tudo as empresas que vamos trabalhando em conjunto para que possamos realmente criar resultados de forma consistente, porque é o que o Arnold diz. There is no one self-made man.
I have a history of people who wanted to help me because I win with them and they win with me. E, portanto, é o quanto eu consigo trabalhar com pessoas que eu ajudo a ganhar comigo e elas ganham comigo e trabalhamos em conjunto. É isto que faz com que nós criemos sinergias para nos expandirmos e crescermos uns com os outros. Diz aqui a Fernanda, depois eu arrependo de não lutar mais cedo pelo meu espaço. Mas lutou na altura que teve que ser, não é? E na altura que teve que ser foi a altura certa para agora poder dizer isso. O mais cedo, se calhar, tinha que ter outra consciência. E é o que diz, as coisas têm que acontecer no tempo que têm que acontecer. E se nós tivéssemos 2 vidas para viver, de certeza que a vida que nós não vivemos teria sido melhor do que aquela que temos. E, portanto, podíamos ter tido escolhas diferentes, podíamos ter tido decisões diferentes, etc. E, portanto, isso é que é o mais importante. Por isso, estas regras resumem-se, portanto, desta primeira parte das regras do Arnold. Trust yourself, break some rules, not the law, don't be afraid to fail, don't listen to the naysayers, work your butt off and give something back. É importantíssimo isto. E porquê? Porque isto é o que tem que ser quase que uma filosofia de vida de fazer o processo. Mais coisas que ele também partilhou. Desenvolvam a fome de ir atrás daquilo que gostam de fazer. Procurem os hobbies que vos preenchem para terem emoções mais positivas para enfrentar as responsabilidades. Ou seja, temos se calhar um trabalho que não podemos gostar muito, mas se calhar aquele trabalho dá-nos independência e autonomia. E sem dinheiro daquele trabalho nós não conseguimos criar a nossa independência. Sem independência e sem essa autonomia nós vamos ficar muitas vezes inseguros e na dependência de terceiros. E isso faz-nos mais insegurança e faz-nos sentir pior. Portanto, quanto mais nós conseguimos ficar dependentes de nós próprios, ganhar a nossa autonomia, a nossa independência, ganhar o nosso dinheiro, arranjando um trabalho, ou o que é que ele seja, para começar a criar essa independência. E depois de ter essa estrutura de base, é que depois vou começando a ter algum capricho, de começar a querer fazer o que mais gosto, etc. E, portanto, se eu começo logo a só achar que só posso fazer o que quero e só quero trabalhar onde gosto e o mundo que não respeita isso já me está a zangar ou já está a ofender-me, isto geralmente tem muito mais a ver com a imaturidade e que não é assim que se conquista, de facto, os lugares onde vale a pena chegar. Outro fator importantíssimo, que é uma das mensagens transversais a todo o discurso dele, que fica implícito no ar, senti claramente na linguagem, se eu estivesse a falar um a um com ele, dizia: I feel that what you are sharing now, you mean that we need to process our pain. Nós temos que processar a nossa dor, nós temos que aproveitar a dor, aproveitar o sofrimento que estamos a passar, para saber dar um sentido e construir valor a partir desse sofrimento, para, já que sou obrigado a enfrentar isto, o que é que eu posso aprender com isto? Como é que eu posso transformar isto numa mensagem de valor para mim próprio, para eu conseguir superar esta realidade? Portanto, acreditar nessa importância de dar um sentido ao sofrimento. Outra, arranja tempo. Make the time to do what you want to do. Ok? Make the time to do what you want to do. You should do that. Ok? Do it now. Era assim que ele falava. Portanto, estou a tentar representar o que o Arnold partilhou. Portanto, arranjar o tempo para fazer aquilo que efetivamente nós dizemos que queremos. Ok, quero aprender a tocar guitarra. Qual foi o número qual foi a disciplina de tempo que você deu ao longo da semana para começar a tocar guitarra? Nenhuma. Não vai aprender. Eu quero ler livros, porque quem lê livros é a pessoa que consegue articular melhor o pensamento. Ok, quantos livros você anda a ler? Ou quanto tempo é que você anda a ler diariamente? Eu não tenho lido. Acabou, não dá. E, portanto, nós mudamos pelo que fazemos. Esta é a máxima de 6 anos de doutoramento que vocês encontram quase que no padrão das minhas páginas e da minha informação. Aliás, o meu slogan é esse: mudamos pelo que fazemos. Este é o slogan que eu uso recorrentemente e é uma das frases que está no capítulo final do meu livro, Depressão, porque é que uns deprimem e outros não, da editora Climex, e, portanto, se quiserem também podem ver no meu site. Outra regra, have your own vision. Tenha a tua própria visão. Ou seja, arranja alvos, define os teus alvos, tenta fazer um processo, um plano, um percurso para conseguir alinhar-se com aquele resultado. Eu não consigo acertar num alvo que eu não sei qual é. Eu preciso ver esse alvo. E é assim que nós conseguimos descobrir o caminho. Né? Have your own vision.
Get the vision now. Get the target. Hit the target and shoot the target like a gun. With a gun. Find mentors. Procura mentores, pessoas mais experientes, pessoas que nos ajudem a refletir, a pensar, pessoas que nos dão ferramentas para conseguirmos pensar em nós próprios e nos expandir a nossa maneira de ser. Outra regra, procura fazer coisas que gostas. Love things that you do. Porquê? Porque quanto mais eu consigo ter experiências que me fazem sentir bem, mais em contacto com a nossa maneira de ser nós estamos. Isto ajuda-nos a termos mais conscientes das nossas características e a executarmos os planos e a suportarmos muitas vezes o drama, o sofrimento que é preciso passar para chegar a esse resultado. Executar as próprias ideias. Ou seja, se eu não sei, se eu quero montar um negócio, por exemplo, e se eu não sei fazer um plano de negócios, não é só com o jeito ou com a vontade de o fazer que vamos conseguir fazê-lo. É o procurar pessoas que nos podem ajudar, é procurar na rede de contactos, a ir às associações, às juntas de freguesia, às câmaras municipais, às sociedades públicas que existem dessas coisas, às associações privadas que nos podem dar informação, às empresas de consultoria, aos profissionais independentes, consultores. Há tanta coisa que nós podemos ter à nossa volta que muito acesso a esta informação é gratuito e não tem custos, tem apenas um grande custo. É o tempo que nós temos que dar para estudarmos e para nos dedicarmos a descobrir aquilo que é preciso para executar o processo para aquelas ideias que nós temos. Portanto, e por último, ouvirem experiências de vida, quererem procurar ferramentas que sejam objetivas, o mais cientificamente possíveis, sustentadas, que sejam replicáveis de uma forma mais homogénea. Porque se nós vamos imitar outros, e nunca se esqueçam que a cópia é sempre pior que o original, e se vamos seguir-nos apenas por opiniões sem evidência, o que é a solução do outro pode ser o meu problema. E, portanto, eu tenho que perceber aquilo que realmente tem a ver com o nosso funcionamento humano, aquilo que nos põe a funcionar em condições. Por isso, o Arnold, né, que foi este nosso amigo que esteve aqui a conversar connosco hoje, foi alguém que, right? How are you? Are you good? Yeah. Who are you? I'm Arnold Schwarzenegger. I'm Ivano. And what you are doing here? It is very nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Portanto, regras da vida de Arnold Schwarzenegger. Trust yourself. Break some rules. Don't be afraid to fail. Don't listen to the naysayers. Work your butt off. Give something back. Develop your hunger. Go through the pain. Make time for you. Have your own vision. Find mentors. Love what you do. Execute your ideas. And give back. Ok? Give back. Isto porquê? Porque nós para a semana, posso dizer esta frase, não é? Oh, yes. Que é I'll be back. Para a semana, não é? Com o próximo programa de Livremente. Neste momento, isto também do yes foi o sinal de que o nosso vídeo está disponível e está a estrear no YouTube. Portanto, convido-vos a ir ao meu canal do YouTube. Basta procurarem Drivandro PhD e a subscreverem o canal e procurem o vídeo deste evento público que acabou de estrear agora no YouTube. Portanto, o vídeo está disponível, está público, podem ver, podem partilhar e tem a minha mensagem em voz off, porque sou eu que fiz a voz off nesse evento e por isso vão lá, são 20 minutos apenas de vídeo, tem a parte de muito do que foi a conversa com o Arnold em palco, mas tem o início e o final, que essa é a minha mensagem daquilo que eu pude aprender durante essa experiência. Foi para mim um gosto estar a fazer este nosso Livremente de hoje. Espero que tenha dado um contributo destas experiências de vida como exemplo e metáforas para aquilo que é uma evidência que eu recorrentemente tento transmitir, porque faz parte daquilo que a ciência mostra, os modelos de diálise de stress, os modelos de psicoterapia, a filosofia mais eficaz para interpretarmos isto do estoicismo.
Portanto, há tantas ferramentas que realmente tento procurar dar, e estes exemplos do Arnold, neste caso, acho que foi uma boa forma de exemplificarmos estas ferramentas para que possam usar e abusar e partilhar com a vossa rede, porque é assim que nós vamos longe. Quanto mais partilhamos e give back, como dizia o Arnold, é uma forma de gratidão também por aquilo que fui fazendo ao longo do tempo e que me foram procurando, e com essa experiência de me terem procurado também gosto de dar e estar a fazer este projeto de dar ao mundo também algo desta natureza todas as semanas desde janeiro. Portanto, agradeço-vos a todos, a audiência. Obrigado, Mónica. Obrigado, Sandro. O vídeo tem sotaque, tem. O vídeo do YouTube é uma experiência de voz-off daqueles trailers à americana. Evander Soares Monteiro in the new movie with Arnold Schwarzenegger. E pronto, depois o resto está lá. Vocês vão ver. Espero que gostem. Agradeço à M Saúde pelo apoio a este programa. Já sabem que a seguir devem ir ao YouTube, procurem Derivandro PhD, subscrevam o canal, vejam o vídeo, comentem, partilhem. Estou curioso, quero ver a vossa opinião. Se quiserem conhecerem-se mais a vocês próprios, estando longe do Porto e querendo conhecer as vossas características e saberem um pouco mais de vocês mesmos, convido-vos a irem ao meu site também, derivandro.com, que foi recentemente remodelado. Entretanto, vamos pôr esse anúncio durante os próximos dias. E tem lá uma secção que tem o curso Inside Out, que é o curso de desenvolvimento pessoal, de autorresposta, de autoanálise, com exercícios práticos, para que em 7 módulos consecutivos vocês possam ter 7 PDFs para refletirem na vida e fazerem a vossa própria autodescoberta. É um curso de 24 horas disponível, de treino e resposta individual, ao vosso ritmo, e espero que no final fiquem mais conhecedores de vocês próprios do que no início, e tem muito a ver com aquilo que eu fui fazendo ao longo de vários anos com as empresas e com os particulares que foram procurar a minha ajuda ao longo do tempo. Portanto, isto numa perspectiva sempre de desenvolvimento pessoal. Quanto mais responsáveis cada um de nós for, mais inteiros somos. Quanto mais inteiros formos, menos vítimas somos e mais sabemos funcionar uns com os outros. Portanto, uma boa noite, meus estoicos seguidores, e até para a semana. Adeus e uma boa noite.